Olá! Estamos aqui de novo, eu e uma querida amiga, a Neide Pacheco, Neidinha, como ela é conhecida, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e hoje nós vamos ter um papo daqueles que só gaúcho mineiro consegue fazer. Ah, que delícia! Querida, bem-vinda, querida, bem-vinda. Muito obrigada, Suzana, muito obrigada quem está aí nos assistindo, né? Que está nos dando esse prazer aí de estar na presença aí dessa transmissão, né? Muito Sim, obrigada pelo convite. querida, tu é muito bem-vinda e essa nossa comunidade é muito calorosa. Neidinha, meu amor, me conta pra gente, como é que o espiritismo surgiu na tua vida? Ah, Agora é primeiro vou falar um conversa. pouquinho quem sou eu, né? Por Pois favor, é. te Tá. apresenta. Então, nós somos amigas de rede social já tem muito tempo, né, Suzana? Nossa, eu acho Eu desde acho que tem uns 2013. 7 anos por aí, né, Com que a gente é certeza, amiga. com E nós certeza. nos descobrimos de esquerda, né, na- na- nas amizades em comum. Então, a gente foi se conectando aí, Muito criando legal. essa nossa rede maravilhosa aí, né, de outras pessoas também que fazem parte aí do nosso universo de militância, né? É, muito Então, lindo eu isso. moro aqui em Belo Horizonte, mas eu não sou de Belo Horizonte, eu sou do interior. Eu vim aqui em Minas, na região oeste, que é caminho para a região do Triângulo de Minas. A minha cidade é próxima, tem umas 2 horas e meia, 3 horas de Belo Horizonte. É bom despacho. Bom O nome é bem despacho. sugerido, bem sugestivo, né? Eu Fofo. fui bem despachada mesmo. Bom Eu despacho. vim eu vim de Bom Despacho, né, com a minha família. Eu vim para cá muito pequena, aos 3 anos de idade. Minha mãe foi a grande responsável por essa mudança de lá para cá. Sim. A gente morava na roça. Meu pai trabalhava na roça. Ele cultivava hortas. Agricultor. Uhum. Só que assim ele cultivava a meio, né? Ele arrendava a área do Sim, fazendeiro. Só que ele gostava de tomar umas cachaça e a coisa não dava certo, sabe? sim, E sim, aí o animal pastava em cima da roça dele, comia a roça e não dava certo, porque sim. foi uma vida difícil. Então, minha mãe, como minha cidade é uma cidade onde tem um quartel de polícia grande, é o 7º Batalhão de Polícia, minha mãe falou, não quero meus filhos virando polícia. Que a minha família é muito Que grande, né? valente a Eu tua tenho mãe, né? Que querida. muito. Então, eu tinha 9 irmãos, hoje eu tenho 8, porque um já se foi, né? 9 homens e 3 mulheres na família. Nossa, Mas minha enorme mãe, a meu família, pai, Neide. enorme. Então, minha mãe, muito sábia, né? Muito esperta. Muito sábia. Ela só tinha 2º ano de primário. Ela pensou, não quero essa vida para os meus filhos. Todos eles vão virar polícia e não quero isso para eles. E É. ela falava isso para gente. Aí ela pegou aquela meninada, falou para meu pai, estou indo embora. Sem nada, sem nenhuma perspectiva aqui em Belo Horizonte, Que passou a mão coragem. na turminha, escadinha, e veio parar em Belo Horizonte. Meu pai veio a contragosto, né? E aqui nós chegamos sem nada, sem perspectiva, sem trabalho para ninguém. E ela chegamos no lugar onde a gente ia morar, com muita dificuldade, né? Um barracão de 3 cômodos para esse monte de gente, você imagina a Nossa, situação. Neide. Que Foi mulher, Neide. assim, Que maravilha. Já foi tô amando a tua difícil. mãe. Maravilhosa ela. Coisa. Então ela falou: eu vou embora, não vou ficar aqui, né? Não sei qual o futuro que eu tenho para os meus filhos. E viemos para cá. Eu cheguei aqui com 3 anos, eu era mais nova de todos os irmãos. Depois que a gente veio para cá, ela teve mais 3 filhos, que são os mais novos que eu, os 3 mais novos, né? E aí ela passou a oferecer serviço doméstico, lavar roupa, e os meus irmãos começaram a também fazer bico aqui, até a gente se arranjar e vir para frente, né? Isso Sim, foi em 1961. sim. Então, eu estou com 62 anos, quer dizer, então, 59 anos que eu já moro em Belo Horizonte. Considero aqui Sim. minha cidade, meu Com lugar. certeza. Tu cresceu aí, né?
Então, aqui eu me formei, tenho formação em psicologia, tenho pós-graduado em direitos humanos, foi uma escolha muito, muito importante para mim, né? Que eu quis fazer esse curso, porque era uma pegada que eu teria para entender também essa coisa que a gente estava vivendo na década de 80, 90, né? Sim. A gente estava acabando de sair de uma ditadura militar, né? E aquela militância efervescente nos anos 80, eu entrei de cabeça nela, que eu era militante estudantil também. Então, foi assim, a minha formação, né, política, minha formação humana. Eu trabalhei para sindicatos também, consegui, né, com essa minha formação, trabalhar em sindicatos, e a formação política toda foi na área sindical, que eu acho, né, que foi uma pegada boa para a minha vida. Sim. E para a compreensão do mundo, aprendizado muito grande. Baita aprendizado. Então, essa sou eu, né? A minha chegada no espiritismo foi tardia, tenho apenas 13 anos, foi quando eu me separei, vivi uma situação traumática de separação muito difícil, e aí eu precisava me apegar a uma espiritualidade, digamos assim, né? Sim. Então, o meu irmão, que já é espírita há mais tempo, né? Ele me convidou, porque ele já fazia estudos na casa dele, e eu não sabia. Interessante que eu não sabia dessa coisa. Céu. E meu irmão me viu naquela tristeza, né, da separação, que a gente vive um luto, né? Sim, sim. E, então ele... Por pior que seja, né, Neide? Por pior que seja a relação, o fim é um luto também. É muito difícil. E eu, com meus 2 filhos, né, eu me vi sozinha, né, naquela situação, eu falei, não, eu preciso agora ver o que eu faço da minha vida. Ele viu minha tristeza, aquela situação minha de dificuldade, né, de começar uma vida nova, né? Ele falou assim, ó, vem que eu te recebo de braços abertos. Ai, que lindo! E foi me passando pequenos textos, me passando pequenas coisas, assim, pílulazinhas. Eu falei, olha, acho que é uma coisa interessante, eu acho que eu vou gostar disso aí. Porque ele foi me trazendo aos poucos, ele não chegou querendo doutrinar, sim, mas foi me levando aos poucos. Ele foi te amparando. Me amparando. Então, foi aí que eu conheci a doutrina espírita e gostei muito e começamos a fazer estudo, eu participar dos estudos na casa dele. E ele tinha um grupo, né, de pessoas que também faziam esses estudos, e foi assim que eu conheci o espiritismo e passei a estudar também. Então, fiquei 10 anos estudando nesse grupo com ele, né, de amigos. O grupo era na casa dele mesmo? Na casa dele. Na casa dele. E assim, eu não frequentei centros espíritas, para você ter ideia. Foi muito na casa dele esse estudo particular, né, que a gente fez. Sim, sim. Ele também não era muito de frequentar centro espírita, porque ele já frequentou muito, né? Então, a gente ainda tem uma visão um pouco crítica dessa presença numa instituição. Porque talvez a sua experiência pode ser diferente, ou das pessoas que estão nos assistindo, mas repete todo aquele ritual institucional, sim, né, de vaidades, de uso daquela situação de palestrante, de administração daquele local ali, para... De dogmas. Para até desviar um pouco o aprendizado da doutrina, né? Da essência da doutrina. Então, a gente nós optamos por fazer esse estudo em casa. Que lindo isso, que lindo. Que durou 10 anos. Agora eu me afastei um pouco, ele continua lá, ele com a companheira dele, com a esposa dele, que é uma super amiga minha também, né, a Cida. Mas perdemos 2 amigos que estavam no grupo, né? O grupo diminuiu. Esse outro amigo que a gente perdeu, um deles era muito querido, ele teve um problema cardíaco e, enfim, o grupo diminuiu. E aí a dificuldade que eu mudei de bairro, eu morava próximo dele, agora eu mudei de bairro, que também é bairro aqui da região, mas, enfim.
Mas eu continuei estudando em casa. Mas agora eu tive que parar esse ano porque eu me meti numa candidatura política. Estava torcendo por ti aqui de longe. Eu vi. Então, eu fui candidata pelo PT aqui, né, a vereadora, fiz campanha desde março que eu estava envolvida em campanha, construindo a campanha, né? Não fui eleita, mas ajudei a eleger duas companheiras muito aguerridas aqui, que é a Sônia Lansky, que é uma médica, muito militante do SUS, e uma da educação, uma negra da educação, Ai, que lindo. da educação aqui de Belo Horizonte, foi secretária de educação do governo do PT. As duas foram eleitas, então, assim, me senti honrada de ter ajudado, com meus votos, também somar aos votos, né, de todos para levá-las à Câmara. E uma experiência linda, né? E uma experiência linda. Uma experiência grande. Para isso, eu tenho militância aqui também na região, né, na militância aqui nas comunidades. Tem pessoas muito pobres, né? A gente tem uma base de costureiras aqui, a gente tem uma frente que se chama Frente de Resistência Oeste, que reúne uma militância aqui da região, e a gente tem uma base de costureiras aqui para fazer máscaras nessa pandemia, desde março, abril. Que lindo! A gente faz máscaras para doar. Já fizemos Neide, 30 mil isso máscaras. também é um trabalho espiritual maravilhoso, Sim, viu? com certeza. Tu pode ter certeza. Aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui para te mostrar. Acho que eu não trouxe para cá, não. A Mas máscara? A gente fez... Não, a máscara até não. A gente fez um... Não tá aqui. Não, tá aqui. Só um minutinho que eu vou pegar. Tá, pega ali. Tá aqui, eu trouxe sim. A gente, para distribuir a máscara para as pessoas, a gente põe 2 em cada pacotinho desse aqui, ó. Sim. É um pacotinho de pão, né? Ai, que fofo, que lindo. A gente coloca 2 máscaras aqui dentro, e aqui, de um lado, tem uma mensagem contra o Bolsonaro. Já amei o pacotinho. Contra o Bolsonaro, falando da irresponsabilidade, que ele escolheu um ministro que não tem qualificação, né? Um ministro militar. E, enfim, é uma mensagem grande sobre o Bolsonaro, falando sobre a pandemia, e aqui atrás a gente coloca aqui algumas orientações sobre a pandemia, né? Sobre os cuidados, que as pessoas têm que ter, e as entidades que a gente trabalha com elas aqui na região. Sim. Então, assim, é um trabalho humanitário, um trabalho social que a gente faz, mas também é um trabalho político. Claro que sim! Né? E é um trabalho espiritual também, Neide. Sim. Sabe? A gente teve essa ideia de fazer, né? Não só chegar e entregar, porque a gente que é militante, né? Político, a gente não tem a militância. A gente tem por obrigação não só levar isso, mas também levar uma mensagem sobre a conjuntura, né? Tentar fazer uma conversa sobre conquistar corações e consciências, né, Neide? Exato. Então, atualmente, esse é o trabalho que a gente tem feito aqui. E tem aqui, não sei se você já deve ter visto na minha rede social lá, aqui a gente é de uma região que tem muita enchente, que traz tragédia aqui para nós, o rio transborda, os córregos da região que transbordam muito, e arrastam muita coisa aqui. Esse ano foi um ano terrível para nós aqui, porque foi a pior enchente urbana que teve em Belo Horizonte nos anos todos. Meu Deus do céu! Foi muita enchente aqui nas casas. Eu vi as fotos, eu vi aquelas fotos e os vídeos das enxurradas, assim. Então, muito violento. Aqui no meu bairro passa um córrego aqui pertinho, que deságua nesse rio maior, que é o Rio Arrudas, e a gente também tem esse trabalho de atuação com as comunidades que são atingidas aqui com essas enchentes. E não resolveu, porque as chuvas estão começando de novo. A gente sabe que vai acontecer de novo. Isso é um círculo vicioso, né? Na verdade, a gente fica enxugando gelo enquanto não forem feitas as obras necessárias. Não é só né? com obra, né, Suzana? A gente sabe que é um problema ambiental também. Também. Porque eles tem o desmatamento todo em volta ali Vocês têm rios ali por perto, não tem? E o problema das moradias, as pessoas constroem começam a morar nos córregos, né? É muito triste. Ocupam e moram, e aí a água vem e carrega tudo. É muito terrível. Então, a gente tem esse trabalho aqui, né? Que
de uma certa forma, assim, substitui até aquele trabalho de coleta de alimentos nas casas que os centros espíritas fazem. Eu até já fiz também, mas eu tenho críticas a ele. Eu acho que assim, eu já fui para conhecer, entendeu? Mas não gostei do formato, porque não tem essa mensagem aqui, entendeu? Você simplesmente recolhe o alimento e deixa lá no centro espírita, o centro espírita entrega. E não faz esse trabalho de formação, conscientização, de conscientização dos motivos pelos quais elas estão naquela situação. E esse trabalho que a gente faz aqui, eu acho que ele é fundamental, que é o trabalho de formiguinha. E quando a gente fala com espíritas conservadores, porque tu sabe, mesmo que tu não tenha participado muito de centros espíritas, o movimento espírita brasileiro, ele é muito conservador. Sim. Quando a gente fala com espíritas conservadores a respeito de justiça social, nossa, eles montam num porco, eles não admitem. Eles não admitem. Eles não querem nem ouvir falar. Assim como querem continuar com aquela coisa de entregar a cesta básica sem se envolver. O que acontece? A gente sabe que isso aí faz mais bem para você que está indo buscar o alimento do que para quem recebe. Por quê? É uma coisa da vaidade. Eu fico me colocando no lugar das pessoas. Eu acho que esse exercício de nos colocarmos no lugar daquelas pessoas é importante, porque você passa não integralmente, mas você consegue perceber certas coisas que você antes não percebia. Sim. Qual é? Quando eu era criança, minha mãe, quando a gente veio para cá, a gente dependia dessas doações, né? E é humilhante isso, sabe, Suzana? É humilhante você depender de uma doação para você comer. Sim. É muito triste isso. Porque aí, o que o centro espírita faz? Com toda a escusa que eu possa ter, a desculpa, né? Que eu peço desculpa para quem acha que não. Mas eu acho que faz mais bem para aquela pessoa que está indo recolher o alimento do que para quem recebe. Porque é ruim você receber. É claro que é importante nesse momento de necessidade da pessoa estar passando fome, você ter uma ajuda ali emergencial. Mas isso não pode ser não pode ser a regra, né? Não pode ser a regra. Não pode. Tem que haver alguma coisa além disso. A dignidade dessas famílias, eu acho que fica muito comprometida. O centro espírita, ele não tem essa preocupação. As pessoas que estão lá não têm essa preocupação, como você disse, são conservadores. Eles não querem sair daquele lugar ali. E me desagradou, enquanto militante política, fazer esse tipo de trabalho no centro espírita. Sim. Porque eu vou lá nas casas, bato nas casas, e eu sei que quem doa, eu tive essa experiência, não sei se é a regra, mas eu tive essa experiência. Com a minha sacola, eu batia em certos lugares, as pessoas mais humildes são as as que mais doam. Porque eles têm mais empatia com esse tipo de sofrimento. Porque tem mais empatia. Quando eu batia, não era em todas, mas algumas casas que tinham, as pessoas que tinham uma moradia melhor, mais bem colocadas no bairro, geralmente lá de cima ela fala, não tem não. Já a pessoa mais simples, ela já vinha com um pacotinho de alguma coisa para doar, porque provavelmente ela já precisou de algum momento daquilo. Com certeza. Imagina o grau de empatia, né? Que uma pessoa dessa. Então, é uma experiência assim, que eu fiz 2 vezes, e eu falei, não volto mais, porque não é isso que eu quero. Não é esse tipo de trabalho social que eu quero fazer, se essa ajuda humanitária não é assim. Eu acho que tem que ser algo além, tem que ser alguma coisa que possa formar as pessoas, possa informar e formar. Sim. Então, esse trabalho que a gente faz aqui é mais nesse sentido, sabe? E eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aí é um trabalho, além de tudo, além de ser de cidadania, é um trabalho espiritual também. Sim. Sabe? Porque eu vocês... tinha pensado nisso, porque a gente faz. Pode ter certeza. Não é essa intenção, né, Suzana? Sim, exatamente. A gente faz, né? A gente simplesmente vai fazendo, fazendo. Mas tu pode ter certeza. Sabe que é preciso fazer, né? Sim. Porque pode ter certeza. A dificuldade está sendo muito grande, viu? Tá sendo. Uma das vezes... Desculpa. Uma das vezes que eu fui aqui, tem uma favela que a gente chama
de Ventosa, aqui acima da minha casa, uns 5 Sim. quarteirões para cima, ela, lá no alto, ela fica bem no alto, é como se fosse um quilombo, porque ela fica lá no alto do morro. Sim, sim. Eu fui lá, né, fazer uma ajuda, levar máscaras, e sentei com as pessoas na rua, aí um deles falou assim, olha, tá tão difícil para nós, porque essa pandemia tirou nosso chão. Tem uma pessoa que é nossa amiga aqui, que ela era motorista de van, só que as vans escolares estão paradas, porque não tem aula, então ela sobrevive disso. E não tendo aula, ela não tem mais como receber pelo trabalho dela. E aí ela teve que vender uma van, ela tinha 2 vans que ela comprou com muita dificuldade, teve que vender uma van para sobreviver com o dinheiro dessa outra van. E o dinheiro já está acabando, ela não sabe o que fazer, porque a pandemia não está com perspectiva de melhorar, de diminuir, e como de fato não está, né? Já está tendo a segunda onda aí. E eu não sei, provavelmente já deve estar vendendo a segunda para sobreviver, porque ele tem que pagar aluguel, tem que pagar as taxas, tem que ter comida em casa, né? E aí, do que ele vai viver depois, né? E assim, então, ele falou isso com uma tristeza muito grande no coração, e a gente não tem o que fazer. O que você vai dizer com uma hora dessa? Tem que ouvir, né? Muito difícil. Tem que ouvir, tem que tentar, sei lá, dar uma fagulha de esperança para essas pessoas, porque tu imagina o que é a dor de uma pessoa não ter perspectiva nenhuma. Sabe? Isso é muito. Então, o que eu estou te dizendo é que realmente isso que vocês estão fazendo, além de ser, tu pode ter certeza disso, além de ser um trabalho de cidadania, vocês estão levando um trabalho espiritual junto. Porque o simples fato de vocês estarem fazendo esse trabalho de ouvir, né? Esse acolhimento, isso é um trabalho espiritual. E a beleza do trabalho das costureiras? Fazem isso voluntariamente. Que coisa linda! Conseguimos uma casa, não, a sede de uma associação de bairro aqui próximo. Sim. Uma sede que é muito boa. E eles ofereceram o salão da sede para montar as máquinas de costura e elas vão lá todas as tardes costurar as máscaras. A gente arrecada o dinheiro entre nós mesmos, né? As pessoas dessa frente. A gente deposita na conta de um e esse um compra os tecidos, compra o elástico, compra as linhas, compra tudo. E entrega para as costureiras e todas as tardes elas vão lá doar trabalho delas. Agora você imagina que rede boa que é essa, né? Por isso que eu digo, quanto amor envolvido, né? Tem muito amor envolvido. Então, é isso, e a gente, né, mesmo com a pandemia, mesmo com toda essa dificuldade da gente não poder ficar transitando muito, a gente ainda faz alguma coisa para tentar ajudar. Me conta, Neide, como porque eu sempre faço essa pergunta para todo mundo, né? Como é que tu ficou sabendo, ou se tu ficou sabendo, como é que foi que apareceu para ti essa questão desse movimento de espíritas progressistas que tá aí e tá crescendo? Conta para mim como é que... Eu acho que foi na época do golpe, né, contra a Dilma, porque a gente, né, nós já estávamos nessa rede virtual aí do Facebook, né? E então foi criado um grupo no Messenger. Algumas pessoas me chamaram, acho que você estava no grupo também, né? Exatamente, agora a gente muito angustiada, a gente estava muito angustiada com o golpe, com tudo acontecendo, e o movimento espírita, né? Apoiando o golpe. Apoiando o golpe, a ala muito forte, um movimento muito forte de apoio ao golpe, de apoio contra a Dilma, né, contra o que estava acontecendo, aliás, a favor do impeachment, e nós precisávamos, né, fazer alguma coisa, que a gente sabe que tem uma turma grande de espírita progressista, de espíritas que são militantes de esquerda, e foi aí que foi criado aquele grupo do Messenger, né, para a gente se articular, e foi quando a gente pensou naquele manifesto, né? Lembra, né? Acho que tem o quê? Uns 3, 4 anos isso? Eu acho que foi em 2016, não foi?
fez, a gente Foi. Começou a conversar para fazer a articulação em cima desse manifesto, que foi bastante positivo, né? E a gente construiu aquele manifesto, o manifesto teve adesões. Que legal, né? E incomodou também esse movimento de espírita retrógrado, né? Que ficou incomodado com isso, né? Sim, mas sim. Eles são a maioria, mas não estão sós, né? Agora, isso é bem E interessante. depois daquele primeiro manifesto, acho que outros ocorreram, né? Outros manifestos foram... Sim, daí outros grupos começaram a surgir simultaneamente. Foi muito bonito isso. E criou página no Facebook, né? Então foi nesse momento aí de angústia do golpe, né, que a gente se articulou e nós criamos essa rede maior, né, de espíritas progressistas, essas páginas foram criadas, esse que lindo, cresceu, que lindo. E foi isso. Tudo aconteceu. Você foi uma das pessoas que estavam nesse movimento também inicial. Sim, né? Sim. E logo depois, eu acho que foi em 2017, final de 2017, eu entrei num grupo de estudos que se chama CEJUS, que é o Coletivo de Estudos, Espiritismo e Justiça Social. E, simultaneamente, muitos outros grupos e coletivos começaram a surgir. Foi tão bonito isso. Que bom. Foi tão bonito. Eu não conheço, não. Foi muito lindo isso. Foi muito lindo. Quando eu conseguir arranjar um tempo, eu quero me inserir aí nessa... Isso, tu me fala. Quando tu estiver querendo realmente participar de algum grupo de estudos, me dá um toquezinho que eu te coloco lá. Tá, e virtual é mais tranquilo? É no WhatsApp. Tem que sair de casa, né? Tu sabe... Esse momento, Neide, ele está sendo um momento peculiar das pessoas estarem se juntando por causa da pandemia mesmo. E os espíritas estão usando muito as ferramentas da internet. A gente sabe, né, Suzana, que assim como a efervescência dos humanos aqui na Terra, a gente sabe que essa efervescência ela é tanto quanto igual lá do outro lado também, que eles se organizam também, né? Que lindo isso, né? Para fazer a contraposição, para dar sustentação para nós, né? Exatamente, eu ia te dizer, ó. Fazer a nossa intuição funcionar, para a gente criar meios, né? Para não nos angustiarmos mais ainda, né? Para a gente buscar saídas. Exatamente. Para que a gente possa fazer essa militância também virtual, essa militância, mesmo com toda essa dificuldade para que a gente tem de se expor, de sair, de não contaminar as pessoas, não se contaminar. Mas eu acho que são as intuições que nos chegam para a gente trilhar os caminhos aí, né? Sim. Para enfrentar essa onda tão terrível que a gente está vivendo aí, tão retrógrada, né? E que não estamos sós, então isso nos fortalece, né, Neide? A gente saber que existem pessoas que pensam e que agem dessa mesma forma, que também têm os mesmos sonhos, as mesmas esperanças. E aí a gente começa a ver os grupos crescendo e surgindo. Isso é muito lindo. Isso dá um quentinho no coração, sabe? Das obras das obras de estudo, né, do Kardec, das que eu mais me apaixonei, digamos assim, e que eu estudei ela por último, que eu acho que a gente pegou, eu peguei, pelo menos peguei de uma forma inversa. Sim. Eu estudei por último, mas eu acho que foi importante, foi a Gênesis. Ela é maravilhosa. Sim, sabe? Tudo que eu esperava ver na obra está aqui. E foi a última que eu li. Interessante foi isso. Foi a última que eu estudei. Que lindo. Acho que ela conseguiu fazer todo o fechamento, né? De tudo aquilo que eu estudei nos 10 anos e que eu não tinha tido contato ainda. Que bacana. Foi a última que eu estudei e que eu comprei também para ter em casa, porque ela resume tudo que a gente estudou, todo esse universo, né, da concepção espírita, da doutrina, tá tudo aqui. Que bonito. Esse livro é maravilhoso.
Esse livro E eu tenho um realmente é trecho que eu maravilhoso. separei, quando eu falei, agora foi até proposital, quando eu falei, né, que a gente... Aí eu tô batendo aqui. As mesmas aflições que tem aqui, tem lá do outro lado também. Eu separei aqui um trechinho que eu achei interessante, eu andei buscando aqui, que fala assim, ó: uma coisa que vos parecerá estranha, mas que não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos que vos rodeia sofre o contragolpe de todas as comoções que agitam o mundo dos encarnados. Digo mais, ele aí toma parte ativa. Isto nada tem de surpreendente para quem sabe que os espíritos são unos com a humanidade, que dela saem e a ela devem voltar. É, pois, natural que se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, pois, certos de que quando uma revolução social se realiza na Terra, ela agita igualmente o mundo invisível. Ai, que lindo, Neide. Todas as paixões, boas e más, aí são superexcitadas, como entre vós. Uma indizível efervescência reina entre os espíritos que ainda fazem parte do vosso mundo e que esperam o momento de a ele voltar. Então, é aquilo que eu falei, essa aflição que a gente vive aqui, né, essa efervescência que a gente passa por aqui, a gente sabe que ela também acontece por lá e mobiliza forças, né? Mobiliza os nossos entes, né? Para nos sustentar e nos dar apoio aqui também, para a gente dar conta de suportar tanta provação, né, Suzana? Certamente. Nós estamos passando poucas e boas, né, Neide? Desde 2016, basicamente, estamos assim numa espiral, né, de provações. Mas é lindo a gente... Mas eu sempre falo para os meus filhos, sabe? Assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho a Luísa. Sim, a Luísa que canta igual uma fada. A Luísa, que é atriz, é cantora, ela está parada desde março, né? Não pode atuar porque está os fechada, artistas, né? E o Pablo, que ele está fazendo trabalho remoto, trabalha em casa, ele é da área de TI. Eu sempre falo com eles assim, olha, nunca reclamem da situação que a gente está nela. Não por conformismo, sabe? Eu acho que a gente tem que, né, buscar aquilo que é melhor, mas não é por conformismo, mas é porque eu vejo tanta situação ruim, Suzana, quando eu vou nessas comunidades. A gente tem que olhar para baixo, né, Neide? Eu vejo tanta privação de falta mesmo do que comer nas casas, de ter eu fui numa casa, numa moradia que tem aqui para cima, que tinha 8 crianças numa cama de casal. 8 crianças pequenas. Fora o casal, fora a avó, que mora todo mundo no cubículo. Então, as 8 crianças, todas em cima do colchão de casal. Eu falei com ele, a gente mora num lugar confortável, a gente tem, né, não tem privação nenhuma, a gente, né, e 90%, não sei se, não vou calcular, não, mas assim, a maioria absoluta das pessoas não tem a qualidade de vida que a gente tem. Então, a gente tem sempre que pensar, olhar para os lados, olhar para trás, antes de reclamar, antes de falar, nossa, a pandemia não está deixando eu ir para a rua, não está deixando eu visitar meus amigos, não está me deixando ir né, na casa da minha namorada, do meu namorado. Vai passar. Uma hora vai passar, né, Suzana? Passa. Tudo passa. Vai passar. Tudo passa. E a gente tem que olhar para o outro. Tem que olhar para o outro e se colocar no lugar do outro para perceber o quanto que o outro precisa do nosso apoio, precisa do nosso amparo, né? Porque é assim que a gente tem que fazer com a vida, com as pessoas, né? Se a gente não olhar com os olhos do outro, ou com os olhos do coração, né? Fica difícil demais a vida. Fica a gente não consegue dividir, né? Quando a gente não olha com esses olhos do coração. Exatamente. E a gente tem que fazer esse exercício e passar isso para os nossos filhos, para as pessoas que estão conosco, né? De exercitar o olhar para baixo. Porque muitos ficam só olhando para cima, e tipo, aquele lá tá assim, assado. Olhar para baixo e ver o que é realmente que está acontecendo com a grande massa, né? E é isso que nós, espíritas progressistas, estamos martelando, né? É nessa tecla de justiça social,
de não dizer que tudo é expiação e provas, que a miséria é porque a pessoa está resgatando vidas passadas. Não, isso aí isso é cruel, isso aí é perverso. cruel, e é a pior coisa que uma pessoa que não conhece a doutrina, que fala que é espírita, não conhece a doutrina, não lê as obras, não estuda, fala isso. E fala de uma forma perversa, desonesta, porque isso tira a capacidade das pessoas de fazer mudanças, né? De provocar mudanças, de fazer a revolução que a gente quer. Exatamente, né? A revolução do amor, da justiça, né? Então, Neide, minha querida, eu amei conversar contigo. Eu quero, amei mesmo. Quando quiser, não, com certeza. E tu também, quando tu quiser entrar para um grupo de estudos online, assim, online não, virtual, tu me avisa que eu te coloco. Tá, lá pode ser sim, vou querer. Antes da gente encerrar, eu só quero, querida, que tu deixe para essa nossa comunidade linda que vai nos ouvir e vai te ouvir, eu tenho certeza que vão te amar, deixa uma mensagem de amor e de otimismo, porque eu tenho visto muitos dos nossos companheiros da esquerda muito desanimados e tristes e sem esperança. E eu acho que sem esperança a gente não vai para lugar nenhum, né? Sem esperança a gente não vive, né, Suzana? Eu acho que eu posso dizer assim que eu saí de uma condição tão ruim de vida. É claro que eu tive as oportunidades, eu me agarrei a elas, mas sim, a gente não pode desistir, não pode. Nós não temos esse direito de desistir, porque quem desiste está morto, né? Como vocês dizem aí, quem não peleia... Tá morto quem não peleia. Tá morto quem não peleia. Então, tem sempre que pelejar, tem sempre que lutar, tem sempre que buscar saídas. Tem saídas, a gente é que às vezes não consegue enxergar. E a gente que é militante de esquerda, não desistir nunca do mote do socialismo, sabe? Eu acho que o socialismo é a saída. A gente sempre ter em mente que nosso caminho é pelo socialismo, é pela igualdade, é pela justiça, é pelos direitos para todos, né? Sem distinção, direitos para as mulheres, direitos iguais para as pessoas negras, para os LGBTs, para toda a comunidade, direitos iguais para todos. Porque sem isso não há justiça social, né? Então, é sempre assim, olhar para lá e não para cá, não para baixo, olhar para frente. E esses dias eu estava conversando com um professor, que é amigo, que mora aqui perto, a gente está conversando pela rede social aí, eu falei com ele, olha, eu peguei aquela... como é que chama? Me fugiu agora. Alegoria da Caverna, do Platão. Ah, sim. Eu peguei para dar uma estudadinha naquela alegoria. Quando a gente só olha para um lugar, né, que a gente fica dentro da caverna, só olha para um lugar e não consegue sair daquele lugar ali que só vê sombras, e não sabe que lá atrás tem um sol, tem outra vida, tem outras possibilidades, a gente morre em vida, né? A gente está simplesmente caminhando sem enxergar que há possibilidades, milhares de possibilidades para a gente. Então, essas possibilidades é que a gente tem que tentar buscar. Elas não vêm na nossa mão assim, de uma forma gratuita. A gente tem que correr atrás, a gente tem que buscar essas possibilidades de enxergar a luz, né? Enxergar a luz que está lá atrás, que é aquela caverna que nos prende ali, que a gente só enxerga sombras, e que a gente tem que ver que lá atrás tem luz, e a gente buscar essa luz, né, para a gente... Tirar lá do fundo também do nosso coraçãozinho, né, aquela nossa luzinha que às vezes vai se apagando, vai se eu não deixo isso apagar, não. Também eu sou sempre otimista, viu, Suzana? Eu também, eu faço o possível para manter essa tristeza. É claro que tem pessoas que são mais sensíveis, né, que têm essa dificuldade de ter essa visão mais positiva da vida, mas eu acho que ela é necessária, ela é importante para a gente buscar caminhos, buscar saídas
essa visão positiva da vida, ela é que nos move. Eu acho. Ela que nos mantém vivos, né? Eu acho. Ela que é a mola para tudo que a gente puder fazer na vida, é olhar com um olhar positivo. E não desistir. Né? Jamais. Querida, mais uma vez, um beijo bem grande para ti. Eu fiquei muito, muito, muito feliz com esse nosso papo. E eu acho que outros papos virão, se Deus quiser. E a gente vai... vontade para me convidar. Te convido. Te convido mesmo. Espero que eu tenha feito... Sim. Dentro do que você esperava, né? Esse bate-papo. Sim, essa nossa conversa foi uma delícia para mim, acho que foi uma delícia para ti também, e eu tenho absoluta certeza que vai ser uma delícia para todos os nossos companheiros e companheiras. Muito obrigada, viu? Fica com Deus, tá? Beijo. Tchau, linda. Tchau.